Olá pessoas, tudo bem? O meu nome é Heloísa Duarte, eu sou acadêmica dos semestres finais de Psicologia e nesse espaço aqui eu vou trazer as minhas reflexões pessoais baseadas nas minhas próprias experiências sobre determinado assunto. E o assunto de hoje é autorresponsabilidade nas relações. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma separação entre a responsabilidade em si e a autorresponsabilidade, porque de uma certa forma elas parecem e até podem ser sinônimos, né? A responsabilidade em si é quando a gente está falando sobre a responsabilidade de algo ou alguém, né? E a autorresponsabilidade é essa consciência que temos sobre a responsabilidade de si mesmo, né? E o ato mesmo de ser responsável por si mesmo, né? Hoje eu quero trazer esse assunto e fazer uma relação sobre a autorresponsabilidade nas relações, que é o quanto você tem se responsabilizado de fato pelas suas relações e pelos seus ciclos. Ou então, o quanto você tem se responsabilizado de fato pelos ciclos que você está inserido, levando em conta a sua real parcela de responsabilidade nos desafios, nos problemas e até nas vitórias que acontecem dentro deles. Na maioria das vezes, eu percebo que nós tendemos sempre a olhar os outros, né, como culpados, né, e responsáveis por alguma relação. Poucas vezes você vê alguém contando uma história ou trazendo à tona algum ciclo que se encerrou de alguma maneira desagradável, contando a sua parcela de responsabilidade, né? E acredite, ela existe, né? Ou então, a gente vê pessoas tomando decisões pensando apenas em si mesmas, porém as consequências refletem em outras pessoas, né? Interessante, né? Você já parou para pensar dessa forma? Você costuma analisar os seus ciclos a ponto de conseguir enxergar de fato aonde você também erra, né? Ou onde você poderia melhorar, né? Ou você costuma achar sempre um responsável, um culpado por alguma coisa, né? É aquele famoso, eu terminei com fulano porque ele era assim. Eu parei de falar com ciclana porque ela era assado, né? E você? Onde entra a sua autorresponsabilidade? Outro ponto que eu gostaria de aprofundar um pouquinho melhor é o quanto você costuma tomar decisões por si só e quando chegam as consequências de algumas delas, você recorre a terceiros ou as consequências respingam em terceiros, né? Não que isso seja errado, né? Eu acredito que na vida adulta demandam decisões adultas. E como a gente já tem os nossos ciclos muitas vezes até bem enraizados, é inevitável que algumas coisas não vá refletir em terceiros, né? Mas o ponto aqui é o quanto você tem se responsabilizado verdadeiramente pelo que faz e fala, a ponto de que as consequências são carregadas por você mesmo na maioria das vezes. Né? Eu vejo que às vezes a gente acaba pensando assim, né? Eu vou fazer isso, eu vou falar isso porque a vida é minha mesmo, as consequências são minhas, né? Eu vou fazer isso porque eu sou independente, eu faço o que eu quero, né? Só que quando chega as consequências dos seus atos, essas consequências respingam em outras pessoas, né? Ou você tem que levar para outras pessoas resolverem. Eu acredito que a partir disso, a gente já não tá usando a responsabilidade de fato como ela é, né? Ou com sabedoria, né? Outro ponto importantíssimo que eu gostaria de pontuar nós não somos responsáveis pelas expectativas e opiniões alheias, né? Mas nós somos responsáveis pelo que falamos e fazemos. Portanto, fale e haja com sabedoria. Isso pra mim é autorresponsabilidade, né? É você ser responsável em todos os sentidos, né? E veja bem, aqui eu não digo em ser egoísta, né? Embora algumas decisões vão ser e parecer egoístas, porque nem sempre a gente pode pensar só em si, mas também nem sempre a gente pode pensar só nos outros, né? Então tem que ter um equilíbrio aí. Tudo na vida é baseado no equilíbrio, né? Eu gosto de dizer assim, a vida adulta é viver numa corda bamba, no sentido que você tem que sempre estar pesando os dois lados, né? E quando a gente fala sobre esses assuntos, não é diferente. Então, só para trazer um resumo geral e para concluir aqui o nosso tema, a autorresponsabilidade nas relações, para mim, é sobre você se responsabilizar de fato pelos seus atos entre essas relações, pelos problemas que são criados, né? Mesmo que às vezes não seja culpa sua, mas a maneira como você vai lidar, como você vai trabalhar isso, é responsabilidade sua,
né? Pelos seus defeitos, né? E pela sua parcela de mudança para que algum ciclo seja modificado ou encerrado de vez, né? Nós precisamos da autorresponsabilidade nas relações, porque sem ela não existe nem evolução nas próprias relações e nem na gente mesmo, né? Outro ponto, que é o que a gente já comentou agora há pouco, é sobre a autorresponsabilidade não ser o egoísmo, né? Como eu falei, eu acredito que existe um equilíbrio entre esses conceitos e também eu acredito que muito depende do contexto e da situação que a gente está falando e analisando, né? Mas acreditem, a autorresponsabilidade ajuda na diminuição da autossabotagem, por exemplo, né? Que a autossabotagem nada mais é que a dificuldade que nós mesmos colocamos nos nossos caminhos, né? Às vezes sem perceber, né? Então, a autorresponsabilidade ajuda nisso porque a gente, de fato, encara como se fôssemos protagonistas da nossa vida e das nossas relações. A gente sempre tem uma parcela de responsabilidade naquilo, né? E tem uma frase de um livro que eu li que fala sobre a diferença entre a culpa e a responsabilidade, né? Às vezes você não tem culpa sobre algo que acontece com você, mas é responsabilidade sua saber lidar com aquilo, né? E aprender a lidar, se modificar para poder lidar, enfim, né? Então, assuma esse protagonismo, né? Seja responsável, né? E é isso. Isso é o que eu gostaria de falar para vocês hoje, a reflexão que eu queria propor. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, deixa o like, se inscreve no canal e me siga também no Instagram, que é @_eloduarte_, porque lá eu posto conteúdo sobre esses temas e a gente pode ter uma troca melhor. Beleza? Até mais!